No ano de 1994, Iris Stoichkov fez com que a Bulgária fosse notada pelos 4 cantos do mundo e entrasse para a história do futebol mundial. Mas se engana quem pensa que os búlgaros foram apenas para aquela Copa do Mundo. Afinal, a Bulgária já participou de 7 mundiais, sendo uma das seleções mais tradicionais do leste europeu. E essa é a pauta de hoje: a Bulgária em Copas do Mundo. Bom, há quanto tempo você não ouve falar da Bulgária? Falando nisso, solta o hino da Bulgária aí, Andrezão. Vamos ouvir o hino da Bulgária enquanto isso. A seleção da Bulgária hoje que me veste, eu não estou fantasiado de colchão velho, amarrado, a camisa da capa é muito apertada e eu não estou na minha melhor forma física, mas é uma camisa muito bonita e a seleção é uma das mais tradicionais do leste europeu. A Bulgária não foi para a primeira Copa do Mundo em 1994. Pouco se ouvia falar da Bulgária até então. Os búlgaros foram para 7 mundiais, sendo desses 7 mundiais 4 consecutivos. Bom, e para falar da seleção da Bulgária em Copas do Mundo é preciso falar da formação da seleção da Bulgária. A Federação da Bulgária foi formada em 1923, mesmo a primeira aparição, aquele primeiro catado, aquela primeira seleção mesmo não oficial, sendo formada em 1922. No entanto, a primeira partida oficial da seleção da Bulgária foi diante da Áustria em 1924 e os búlgaros empataram em 0 a 0 com os austríacos, sendo essa a primeira partida oficial da história da seleção da Bulgária, um empate em 0 a 0. Dito isso, a primeira Copa do Mundo ocorreu em 1930, organizada pela velha safada da FIFA. A FIFA organizou a primeira Copa do Mundo no Uruguai, em 1930. No entanto, não havia eliminatórias. As seleções que participaram foram convidadas pela FIFA por ter se filiado à entidade máxima do futebol. É preciso ressaltar que existem veículos de comunicação que dizem que a Bulgária foi convidada pela FIFA em 1930 para participar do primeiro Mundial. Essa informação carece de fontes e não são veículos fidedignos. Eu pesquisei em muitos lugares e no próprio site da FIFA e em momento nenhum diz que a Bulgária desistiu ou houve um convite para a Bulgária participar. Mas nesse veículo que carece de fontes, diz que a Bulgária foi convidada e acabou desistindo, optou por desistir perante as fortes chuvas e tempestades que ocorriam no Oceano Atlântico, e naquela oportunidade as seleções e pessoas importantes no mundo viajavam de navios. Os navios eram muito importantes, eram veículos muito importantes, o avião ainda não era o veículo mais usado no mundo como é hoje, não tinha uma locomoção mais rápida como o avião. Então, esse veículo de fonte não fidedigna diz que a Bulgária poderia ter participado da primeira Copa do Mundo em 1930, mas as fontes verdadeiras, baseadas em pesquisas reais e comprovadas em sites, inclusive no site da FIFA, diz que as seleções foram convidadas, não houve eliminatórias, e essas seleções, essas nações convidadas, foram em função de terem se filiado à entidade máxima, né, a FIFA no caso. No entanto, há 2 meses do início da Copa do Mundo, que foi no Uruguai, que seria no Uruguai e foi no Uruguai, muitas desistências ocorreram por parte dos europeus. Até porque o futebol não era tido como profissional e os jogadores exerciam outras funções. E as viagens de transatlântico eram muito caras na época. Porém, o presidente da FIFA na época, Jules Rimet, e o país sede, que foi o Uruguai, garantiram os custos e bancariam a viagem dessas seleções. Sendo assim, Bélgica, França, Romênia e Iugoslávia se juntaram a Brasil, Bolívia, Argentina, Uruguai, que é o país sede, Paraguai, Chile, Peru, Estados Unidos e o México. Mesmo assim, Itália, Espanha, Hungria, Alemanha, Suíça, Áustria, Inglaterra e Tchecoslováquia desistiram e não jogaram a primeira Copa do Mundo em 1930. Dito tudo isso, aquela volta ao mundo 1930 foi convidado, não foi convidado, provavelmente não foi. É um dado que carece de fonte, provavelmente não é verdadeiro, não é fidedigno, porém é válido ressaltar como uma curiosidade. Vamos ao que interessa, vamos falar da Bulgária propriamente dito nas Copas do Mundo. E a primeira aparição da Bulgária, a primeira vez que a Bulgária jogou uma Copa do Mundo, foi em 1962. Bom para o Brasil, que conquistou seu bicampeonato em 62, mas a Bulgária estreava em Copas do Mundo e caiu num grupo difícil, num grupo considerado da morte. Afinal, os integrantes eram nada mais, nada menos que a Argentina, Inglaterra e Hungria. Naquela oportunidade, a Hungria já tinha sido vice-campeã do mundo, perdendo a Copa de 54
para a Alemanha. Enfim, a Bulgária estreava num grupo dificílimo e evidentemente caiu e ficou em último. Estreou diante da Argentina perdendo por 1-0. Perdeu de 6-1 para a Hungria, que naquela época era uma seleção forte ainda. E na última rodada se despediu daquele Mundial empatando em 0-0 com a Inglaterra. A Inglaterra é sempre um embuste, né? Ganhou a Copa de 66 naquela maciota, mas nunca mais fez mais nada pelo futebol. Nunca ganhou nem Euro, até os dias atuais, 2019. Não ganhou Euro, não ganhou mais nada, mas ganhou a Copa do Mundo em 66 e é tida como uma seleção grande. É um embuste, é uma seleção grande, mas é aquele médio grande, digamos. E claro, na classificação geral, na classificação final da Copa de 62, a Bulgária ficou em 13º lugar. Em 66, novamente e consecutivamente, a Bulgária voltava ao Mundial, voltava à Copa do Mundo e caía num grupo difícil novamente, que continha Brasil, que era o atual campeão, Portugal, com aquela geração de ouro, tendo Eusébio como destaque, como grande destaque daquela seleção portuguesa, e também era a base do Benfica, Benfica que foi campeão da Champions nos anos 60, comandado pelo Bela Gutmann, e o Benfica também nunca mais ganhou nenhum título em termos internacionais, né? Tem até aquela maldição do Bela Gutmann, que é pauta para os próximos programas. E novamente a Hungria, aquele bicho papão, na primeira aparição da Bulgária em 62, e novamente o algoz voltava a participar do mesmo grupo da Bulgária, a Hungria, o algoz da Bulgária. E em 66 a Bulgária novamente caiu na fase de grupos. E perdeu os 3 jogos dessa vez, não tinha Inglaterra para empatar, para arrancar um pontinho. O primeiro jogo contra o Brasil foi 2-0 para o Brasil, com gols de Garrincha e Pelé. Tem uma curiosidade que eu já falo. Na segunda partida, a Bulgária perdeu de 3-0 para a seleção de Portugal. Eusébio fez um dos gols. E na despedida daquele Mundial, não era a Inglaterra para conquistar um ponto, a Bulgária foi lá e perdeu novamente, só que dessa vez não foi por 6-1, foi por 3-1. E na classificação final, a Bulgária, que foi eliminada na fase de grupos, ficou em 12º lugar naquela Copa do Mundo de 1966. E a curiosidade que eu mencionei na partida entre Brasil e Bulgária, vencida por nós brasileiros por 2-0 com gols de Garrincha e Pelé, é o seguinte, a curiosidade se dá em função dos 2 maiores gênios da bola, dos 2 maiores gênios do futebol, terem estreados juntos, os dois juntos, Garrincha e Pelé, estrearam juntos em uma partida amistosa em 1958 no Pacaembu e o Brasil venceu por 3-1. E o último jogo dos dois juntos, a dupla Garrincha e Pelé, foi justamente nesse jogo da Copa de 66, onde os dois marcaram os 2 gols da vitória por 2-0 diante da Bulgária. Depois o Garrincha nunca mais voltou para a seleção, Pelé ainda foi campeão da Copa de 70, então a dupla Garrincha e Pelé se despediu em 66, marcando um gol cada, mas o Brasil não foi bem naquela Copa e acabou sendo eliminado posteriormente. Nesse intervalo, a Bulgária fez um ano memorável em 68, chegando nas quartas de final da Euro de 68, a sua primeira participação em Euro, chegou nas quartas de final, e também nos Jogos Olímpicos, nas Olimpíadas foi vice-campeão, né? Chegou a conquistar a medalha de prata, perdendo na final para a Hungria. A Hungria, o grande algoz da Bulgária nesse período dos anos 60, a Hungria venceu por 4-1. É só para ressaltar uma menção honrosa, mesmo a pauta consistindo na seleção da Bulgária em Copas do Mundo. Porque 68 foi um ano memorável para a Bulgária. Em 70 ela voltava para a Copa do Mundo. Voltava não. Mantinha essa sequência de 3 Copas do Mundo seguidas e chegava à quarta em 74. Mas antes vamos falar da Copa de 70. Em 70 a Bulgária chegou no Mundial, caiu num grupo relativamente mais fácil do que nos anos anteriores. Afinal, enfrentaria Alemanha, Marrocos e Peru. Mesmo o Peru sendo uma seleção chata, uma seleção, não digo grande, mas uma seleção mais tradicional naquela época, naquele período dos anos 70, jogadores como Cobijas, como Chumpitaz, eram jogadores consagrados no Peru, na América do Sul, então o Peru era uma seleção tradicional. Não era uma seleção grande, mas era uma seleção mais tradicional e depois ficou anos sem conseguir sua classificação para a Copa do Mundo, voltou agora em 2018, mas o Peru era uma seleção, digamos, uma seleção chata, uma seleção difícil de ser batida. Então a Bulgária caiu num grupo relativamente mais fácil comparada aos outros grupos anteriores de outras Copas. Mas acabou sendo eliminada novamente, não passou da fase de grupos. E a estreia dos búlgaros foi justamente contra o Peru. A seleção peruana venceu por 3-2. Na segunda partida, 5-2 para a Alemanha, e já eliminada a seleção da Bulgária se despediria diante de Marrocos e conseguiu um pontinho pelo menos empatando em 1-1. E na classificação final,
Em 1970, a Bulgária ficou em 12º lugar. Bom, conforme eu havia dito, em 62 a Bulgária estreava em Copas do Mundo. E desde então ela conseguiu ir em 4 Copas consecutivas até 74. E em 74 ela foi para sua 4ª Copa consecutiva, 4º Mundial consecutivo, e depois estacionou e voltou novamente só nos anos 80. Mas em 74 caiu num grupo difícil. Um grupo difícil. Já tinha campeão mundial, já tinha bicampeão mundial. Caiu num grupo que consistia de Uruguai, bicampeão mundial, Holanda, que iria revolucionar o futebol nessa mesma Copa, e a Suécia, que também já era vice-campeã mundial. Então a Bulgária estreou empatando com a Suécia em 0-0, empatou também com o Uruguai em 1-1, e no último jogo, brigando por classificação, podendo se classificar para a próxima fase, tomou uma piaba da Holanda de 4-1, e deu adeus ao sonho da primeira classificação para a segunda fase das Copas do Mundo. No entanto, foi a melhor classificação da Bulgária nessas 4 Copas consecutivas. Afinal, a Bulgária ficou em 11º lugar na classificação geral. E depois de 74, a Bulgária ficou 2 Copas do Mundo sem conseguir sua classificação. Voltou em 86 na Copa do México e aí desempenharia seu melhor futebol e faria sua melhor campanha até então. Em 86, a Bulgária caiu num grupo difícil também, tendo Itália, que era atual campeã em 82, Argentina, que seria a campeã em 86 mesmo, e a Coreia do Sul, que estreava em Copas do Mundo. A Bulgária empatou com a atual campeã Itália por 1-1, empatou com a Coreia do Sul também por 1-1 e perdeu o terceiro jogo para a Argentina, mas acabou se classificando. Dos terceiros melhores classificados, a Bulgária estava presente e chegava assim às oitavas de final, sendo eliminada nas oitavas para o México, dando adeus da Copa de 86. A Bulgária não ganhou nenhum jogo. Até 1986, a Bulgária participou de 5 Copas do Mundo e não havia vencido nenhum jogo, mas em 86 conseguiu sua primeira classificação para as oitavas de final, sendo o terceiro melhor qualificado na fase de grupos. Na classificação geral, os búlgaros ficaram na 10ª colocação. E aí veio a Copa de 1990 e a Bulgária não conseguiu sua classificação. No entanto, em 1994, os deuses do futebol olhavam com bons olhos, com agradáveis olhos para o futebol do leste europeu. Afinal, a Romênia tinha feito história na Copa de 90, o Estrela Vermelha havia conquistado a Champions League em 91 e a Bulgária chegava novamente à sua 6ª Copa do Mundo em 94. Ninguém dava nada, afinal a Bulgária nunca havia vencido um jogo sequer até 1994. Porém, a equipe comandada por Dimitar Penev, o treinador da Bulgária em 1994, resolveu mexer no futebol dos búlgaros. A Bulgária tinha um esquema de jogo muito defensivo nessas últimas 5 Copas que disputou. Já em 94, a Bulgária tinha um time ofensivo, tinha um time que jogava pra frente. Então, Dimitar Penev, resolveu montar a Bulgária no esquema 4-3-3. E aí foi a solução e onde tudo mudou. Um grupo relativamente mais fácil perante aos últimos que a Bulgária enfrentou, sendo as seleções Argentina novamente, Nigéria e Grécia. E a sina da Bulgária não vencer nenhum jogo de Copa do Mundo continuava em 94. Afinal, os búlgaros, mesmo no esquema ofensivo do 4-3-3, estreavam perdendo para a Nigéria por 3-1. Na segunda partida, a primeira vitória, graças! A primeira vitória ocorreu diante da Grécia por 4-0. Não só bastasse ser a primeira vitória, teve que ser para lavar a alma e aplicar uma sonora goleada por 4-0. E o último jogo, brigando por classificação, diante da Argentina, que era a grande do grupo, a Bulgária surpreendeu e venceu por 2-0, e se classificava novamente para a fase do mata-mata. Já tinha se classificado em 86, mesmo sem vencer nenhum jogo. Em 94, se classificou vencendo 2 jogos. E aí, nas oitavas de final, deu o troco no México. O México eliminou a Bulgária nas oitavas em 86, a Bulgária eliminou o México em 94, só que dessa vez nos pênaltis. O México venceu por 2-0 naquela oportunidade, a Bulgária empatou em 1-1, nas oitavas contra o México e venceu nos pênaltis. Nas quartas de final, outra surpresa. A Bulgária eliminaria outro gigante do futebol, a Alemanha. E os alemães saíram na frente com o gol de Mataus. Mas a Bulgária virou com Stoichkov e Letkov. E aí a Bulgária entrava para a história do futebol. Não só de ter chegado pela primeira vez às quartas, como de chegar à semi pela primeira vez. Ninguém nunca imaginou a Bulgária chegando numa semifinal de Copa do Mundo. E eles estavam na semifinal e tinha tudo para chegar à final, com aquele futebol ofensivo, que na defesa não era tão bom, tinha seus medalhões como Trifon Ivanov, tanto que virou um ícone do futebol alternativo, tem até a Copa Trifon Ivanov. Não era uma defesa muito consistente, mas um ataque muito rápido, e tinha um grande astro que era o Hristo Stoichkov, o melhor jogador da história da Bulgária. Mas, para chegar à final, precisava passar e eliminar um outro gigante do futebol, que era a Itália. E dessa vez, a Bulgária não conseguiu passar pela defesa
intransponível da Itália, afinal tinha Baresi, Maldini, Costa Curta, Pagliuca, tinha uma grande defesa, grandes jogadores, uma grande seleção, e aí a Bulgária acabou sendo eliminada, perdendo por 2-1, com 2 gols de um baita jogador, que era Roberto Baggio, tanto que foi considerado o melhor do mundo em 93, mas enfim, a Itália chegava à final e a Bulgária dava adeus ao sonho de chegar e disputar uma final, né? Por que não? E na disputa de terceiro e quarto lugar, a Bulgária tomou um pau da Suécia, tomou de 4-0, e na classificação final ficou em quarto lugar, a melhor campanha da história até os dias atuais. Quem sabe a Bulgária em 2039, você está assistindo esse vídeo em 2039, a Bulgária em 94 fez a sua melhor campanha na história das Copas do Mundo. No entanto, é preciso ressaltar que o artilheiro dessa Copa foi Stoichkov com 6 gols ao lado de Salenko com 6 gols, sendo que Salenko fez 5 gols só num jogo contra Camarões, né? E beleza. E a última aparição, a última vez que a Bulgária conseguiu sua classificação, olha só, a Bulgária tida como uma seleção, considerada uma seleção de certa forma pequena, chegar a 7 Copas do Mundo, sendo que 4 dessas 7 foram de forma consecutiva, é um grande feito, é um feito muito forte, um marco muito louvável na história do futebol, não só da Bulgária, mas daqueles que pesquisam, daqueles que gostam de futebol. Enfim, em 1998 a Bulgária chegava à sua 7ª Copa do Mundo e também a última, 98, até os dias atuais a Bulgária nunca mais conseguiu voltar, nunca mais conseguiu se classificar. Mas em 98 chegou a Copa do Mundo na França e caiu num grupo que continha Espanha, Paraguai e Nigéria. O primeiro jogo, diante daquela fortíssima defesa do Paraguai de Chilavert, Gamarra, Ayala, Arce, Enciso, enfim, a estreia da Bulgária naquela Copa foi contra o Paraguai e foi 0-0. Não conseguiu fazer gols a Bulgária. No segundo jogo, novamente a Nigéria e novamente uma derrota para a Nigéria. Outro algoz aí da Bulgária em Copas do Mundo. A Bulgária acabou perdendo por 1-0. Era uma seleção já envelhecida daquela geração de 94. O Letkov estava, mas já era velhinho. O Stoichkov também estava no fim de carreira. Durou mais 2, 3 anos a carreira do Stoichkov e ele encerrou a carreira. Enfim, já era uma seleção envelhecida. E o último jogo, sua despedida melancólica de Copas do Mundo, a Bulgária tomou sonoros 6-1. Assim como a Hungria meteu 6-1 em 62, a Espanha meteu 6-1 na Bulgária. Foram as duas maiores goleadas sofridas da Bulgária em Copas do Mundo. E essa foi a despedida da Bulgária, tomando de 6-1 da Espanha, que já estava eliminada, né? A Nigéria passou e Paraguai também passou para a fase do mata-mata. A Espanha foi eliminado com aquele gol, com aquele frango do Zubizarreta. Ele encerrou a carreira depois desse Mundial. Mas a Bulgária foi eliminada perdendo de 6-1 da Espanha. Depois desse Mundial de 98, conforme eu havia dito, a Bulgária nunca mais conseguiu sua classificação para as Copas do Mundo até o presente momento. E claro, né, uma seleção tradicional do leste europeu, com 7 aparições em Copas do Mundo, é preciso ressaltar alguns grandes nomes da seleção da Bulgária. Em Copas do Mundo, claro, o melhor da história é Stoichkov. Também teve o Letkov, o Trifon Ivanov, conforme havia dito, que se tornou um ícone do futebol alternativo aqui no Brasil. O Penev, o Bonev. E é difícil imaginar que depois de 98, mesmo com alguns bons jogadores, mesmo com uma geração não fantástica, mas com bons jogadores como o Berbatov, que é um grande goleador da seleção da Bulgária, nunca disputou uma Copa do Mundo. O próprio Bojnov, os Petrovs, eles não são irmãos. O Martin Petrov e o Stilian Petrov não são irmãos, mas fazem parte da mesma geração que não conseguiu nenhuma classificação para as Copas do Mundo desde 2002, 2006, 2010, enfim. Do século 21 para cá, da geração dos anos 2000, é difícil imaginar que pelo menos uma Copa do Mundo eles não tenham classificado. Mas fica aí a menção honrosa a esses jogadores que nunca disputaram uma Copa do Mundo, mas fizeram parte de uma boa geração que mesmo não conseguindo classificar para a Copa do Mundo, é preciso ressaltar e relembrar esses nomes. Sem esquecer do Balakov também, que fez parte da geração da Bulgária da Copa de 1994. Enfim, há muito tempo sem ouvir falar da Bulgária no futebol, resolvemos relembrar dos Leões Búlgaros, não só no reinado de ouro de 1994, onde a Bulgária chegou à 4ª colocação entrando para a história do futebol, mas todos os momentos presentes da Bulgária em Copas do Mundo. ブルガリア国歌です。